podemos dizer nesta tarde que Ele é santo para sempre. E sempre será. Olha, há muita coisa que é hoje e não sabemos o que vai ser amanhã, mas nós sabemos que Ele não vai mudar nunca. Ele é santo e Ele sempre será. Vamos tomar os nossos lugares nesta tarde. Bem, eu não sei se te achas uma pessoa muito ou pouco importante. Também não vou perguntar. Porque cada um só tem duas mãos e podia haver alguém a querer levantar. E podia haver alguns que não queriam levantar nenhum dos braços. Então eu não vou perguntar. Mas há uma coisa que eu posso te dizer. Não há ninguém que não seja pelo menos um pouco importante. Muitas vezes as pessoas dizem: "Mãe, eu não sou importante, eu não sirvo para nada, eu não valho para nada." Eu quero te dizer que tu és importante e a tua importância é suficientemente grande para Jesus entender que valia a pena ir à cruz do Calvário morrer por ti. Então, quando achares eu não sou importante, se calhar estás enganado. Eu gostava que lesseis comigo no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 7. Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 7, eu quero ler apenas os primeiros 10 versículos. E a palavra de Deus diz: "E depois de concluir todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião," temos aqui uma pessoa importante. O centurião era uma pessoa com uma autoridade muito grande. Era quem comandava 100 soldados e grande parte das vezes era o responsável máximo pela autoridade romana naquele lugar. E diz a palavra de Deus: "E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo." Temos uma segunda pessoa importante. Um servo, alguém que trabalhava para o centurião e que ele estimava muito. Era alguém que tinha valor para este homem. Veja o que diz no verso 3. "E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno que lhes concedas isso, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga." Agora veja, este centurião, que era importante para Roma, também tinha feito coisas e tornou-se importante para as pessoas daquele lugar. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: "Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Disse, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este vai e ele vai, a outro vem e ele vem, e ao meu servo faz isto e ele faz." E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele e voltando-se disse à multidão que o seguia: "Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé." E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Não sei se vocês repararam, mas ao longo da minha leitura eu procurei sempre destacar a importância. Mas houve uma pessoa de quem eu não destaquei a importância. Filo propositadamente. Essa pessoa é apenas o mais importante de todos. Essa pessoa é Jesus. Veja o que é que a Bíblia nos diz. Um centurião romano que tinha um servo a quem dava importância. E ao longo da nossa caminhada aqui, ao longo da nossa estadia aqui nesta vida, muitas vezes nós olhamos à volta e temos pessoas que, pela
convivência que têm connosco, nós atribuímos-lhe importância. Nós damos-lhe importância. Olha, há pessoas que são muito importantes para mim. Se calhar para vocês são ilustres desconhecidos. Mas em alguma altura, em alguma época, em várias épocas da minha vida, eles foram importantes para mim. Amém? Na nossa vida, nós temos pessoas com quem nós convivemos e que são importantes. E sabe uma coisa? Essas pessoas importantes, elas fazem parte da nossa história, elas até podem fazer parte bonita, da parte bonita da nossa história. Mas a verdade é que o facto de elas estarem próximas de nós nem sempre é o suficiente para virem de encontro às nossas necessidades e resolver os nossos problemas. Ainda assim, nós gostamos de os ter por perto. E sabe uma coisa? Este centurião viu o seu servo doente e ele disse: Eu não quero perder este homem. Posso perder outros, mas este eu não quero perder. Eu não sei se nos teus relacionamentos, eu não sei se na tua vida tu não tens pessoas que são importantes para ti. Até podem não ser importantes para mais ninguém. Até podem não ter importância para mais nenhuma outra pessoa, mas são importantes para ti. Eu quero te dizer que tu podes tomar a atitude que este homem teve e de levar essas pessoas até Jesus Cristo. Sabes porquê? Porque Jesus, ele continua a ter solução para todos os homens, para todas as situações, para todas as mulheres. Independentemente da situação pela qual os teus amigos possam estar a passar, leva-os até Jesus. Amém. Olha, o centurião podia ter feito muita coisa. O centurião podia ter mandado ir buscar ajuda dentro da corte romana. Mas sabe uma coisa? Quando ele chegasse lá, ninguém lhe ia dar qualquer tipo de importância. Isso é só mais um. Como diríamos hoje, não passa do número. Aquele homem, ele podia ter buscado ajuda dentro da população, mas aquilo que nós percebemos é que a doença dele era tão grande que a população não tinha nenhuma resposta para dar. Não tinha nenhuma saída. Não tinha nenhuma solução. Mas ainda assim aquele homem olhou em frente e ele conseguiu ver solução em Jesus. Amado irmão, prezada irmã, para os teus amigos, para as pessoas que te são queridas, para aqueles a quem tu dás valor, existe solução em Jesus. Amém. Olha, segunda coisa, nós vemos que aquele homem arranjou uma comitiva para ir ter com Jesus. E porque ele era uma pessoa importante, para além de importante, ele era uma pessoa querida, ele arranjou uma comitiva importante para ir ter com Jesus. Esta comitiva era composta pelos anciãos da cidade. Era um grupo de homens respeitados, era um grupo de homens que representavam as suas famílias dentro da localidade e era um grupo de pessoas que toda a gente, por quem toda a gente tinha respeito. E agora estes homens vão ter com Jesus. E quando eles chegam ao pé de Jesus, eles voltam-se para Jesus e eles dizem: Eu vou-te explicar porque é que o centurião é importante. O centurião é importante porque ele, sendo romano, o centurião é importante porque ele, não fazendo parte do nosso povo, ele preocupa-se conosco. Até ele mesmo construiu ou mandou construir a nossa sinagoga, que é algo muito importante para nós. Este homem, nós também temos estima por ele.
E Jesus rapidamente acedeu ao convite e desloca-se para se ir encontrar com aquele homem. No entanto, no caminho, surge uma segunda comitiva. Uma outra comitiva enviada pelo mesmo centurião e dizendo: Jesus, tu não venhas à minha casa. Permitam-me fazer-vos uma pergunta, mas o centurião queria ou não queria que Jesus lá fosse? Mas o centurião queria ou não queria que Jesus resolvesse o problema? Mas o centurião estava ou não estava à procura de uma solução para a saúde do seu servo? Sim, estava. Sim, queria que Jesus resolvesse o problema, mas aquele homem começou a pensar e ele disse: Jesus, ele é muito mais importante do que eu. Eu não sou digno de receber um homem desta importância na minha casa. Deixa-me dizer-te uma coisa. Há muita gente a sofrer hoje porque Jesus quer fazer algo grande na vida dessas pessoas. E eles continuam a dizer que não merecem. Tu mereces. E eu vou-te dizer porquê. Porque Jesus Cristo, Ele veio à cruz do Calvário por ti. Não porque tu és melhor. Não porque tu és alguém muito especial. Mas Ele veio à cruz do Calvário porque Ele te ama. O teu merecimento não está ligado com aquilo que tu és ou que tu fazes. Está ligado com aquilo, com a quantidade, com a grandeza do amor de Deus por ti. Deus ama-te. E sabes uma coisa? O diabo quer fazer-te acreditar que tu não mereces. O diabo quer fazer-te acreditar que tu não és digno. E sabes uma coisa? Isso não importa para nada. Porque se és digno ou não, se mereces ou não, isso não importa. Jesus achou que valia a pena dar a sua vida por ti na mesma. Por causa do seu amor. Não por causa de quem tu és, mas por causa da forma como Ele te ama. Aquele homem dizia: Senhor, eu não mereço. Eu não mereço a tua presença. Eu não mereço estar perto de ti. E deixa-me dizer-te nesta tarde, quem merece? Será que ao cimo desta terra existe um que mereça? Acredito que não. Mas sabes uma coisa? Deus ama-te na mesma. Deus ama-te na mesma. O seu amor por ti continua grande na mesma. Aquele centurião reconhece que não é digno, mas ele reconhece uma segunda coisa. Ele reconhece que Jesus tem autoridade. E agora ele diz uma coisa, e ele diz: olha, eu tenho uns quantos homens em quem mando, e eu digo para um fazer uma coisa, ele faz. Tenho umas quantas pessoas que estão debaixo das minhas ordens, e eu digo: olha, é para ir àquele lugar, e ele vai. Nem pergunta, nem discute, apenas faz. E eu acredito que tu também tens essa autoridade, esse poder. Então, por favor, faz isso. Meus amados, prezadas irmãs, às vezes nós até olhamos para a grandeza de Jesus, mas nós esquecemos a sua autoridade. Aquele Jesus que disse: é-me dado todo o poder, toda a autoridade, nos céus e na terra. Este poder e esta autoridade é capacidade para fazer. Para fazer de uma forma que nós até nem conseguimos entender e explicar. De uma forma que nós não conseguimos
falar sobre ela de forma pormenorizada. Mas uma coisa é certa: Ele tem poder. E quando aquele homem reconhece a autoridade de Jesus, Jesus diz: esta pessoa, ela é importante. Não porque é o centurião aqui deste local, não porque é uma autoridade romana, não porque é uma pessoa com um grande valor social, mas ele é importante porque ele tem fé. Tem uma fé tão grande. Neste texto, Jesus utiliza uma expressão. Diz que maravilhou-se. E ele disse: nem ainda no lugar onde eu estava à espera, aqui em Israel, de encontrar pessoas cheias de fé, eu encontrei alguém como ele. Alguém capaz de acreditar de uma forma tão elevada daquilo que eu sou capaz e de quem eu realmente sou. Amado irmão, prezado irmã, nesta tarde tu precisas de olhar para Jesus e perceber quem Ele realmente é, como Ele realmente é, que autoridade e capacidade Ele realmente tem, porque Ele tem todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. E nós precisamos de olhar para Ele, reconhecendo que Ele é capaz de todas as coisas. A pior coisa que nós podemos fazer é não perceber a autoridade que Jesus tem. A Bíblia fala-nos que numa determinada altura um amigo de Jesus tinha falecido. Chamava-se Lázaro. E agora Jesus foi ao túmulo onde o tinham sepultado já há uns dias. E ele começou a fazer tudo para abrir o túmulo. E de repente começam-lhe a dizer: mestre, eu sei que tu gostavas muito do teu amigo, tens saudades dele, querias ver mais uma vez o seu rosto. Mas tanto tempo, isto já cheira muito mal. O corpo já começou a desfazer-se. Sabe qual foi a reação de Jesus? Jesus chorou. Podes perguntar, mas chorou porquê? Porque não ia ver mais uma vez o rosto de Lázaro? Não, Jesus chorou porque ele tinha-lhes dito: se tu creres, verás a glória de Deus. Mas, ao contrário deste centurião, eles não tinham entendido que este ver a glória de Deus era ver Ele fazer coisas que eles não conseguiam entender, coisas que eles não conseguiam explicar, coisas para as quais eles não tinham explicação. E sabe uma coisa? Quando Jesus mandou tirar a pedra e quando tiraram a pedra daquele túmulo, Ele não foi lá dentro à procura de Lázaro. Ele mandou Lázaro vir cá fora vê-lo. Eu quero te dizer nesta tarde que quando o nosso Salvador Jesus Cristo, Ele chega diante das situações, Ele nem sempre faz aquilo que nós esperávamos, porque a nossa mente, a nossa cabeça só consegue ir até onde a nossa capacidade humana consegue atingir. Mas Jesus, Ele vai muito mais além. E quando Ele disse a Lázaro: sai para fora, alguns disseram: mestre, o homem está morto. Mas Jesus disse: não, eu já lhe dei vida. Ele está vivo. E saiu Lázaro. Todos estavam à espera que Jesus fosse à casa do centurião, fizesse uma grande oração, talvez pusesse as mãos sobre aquele homem e ele ficasse curado. Mas houve alguém com uma fé maior. Jesus tem autoridade para muito mais do que isso. Ele nem precisa vir. Ele pode dar ordens.
E essas ordens vão ser cumpridas. Olha, eu não sei o que é que Deus quer fazer na tua vida. Não sei talvez o que é que Deus quer fazer na vida de alguma pessoa, teu amigo, tua amiga, que está passando por uma dificuldade, está passando por um qualquer sofrimento e tu não sabes sequer como é que o vais ajudar. Eu não sei o que é que Deus quer fazer na vida dessas pessoas, mas uma coisa eu sei, Ele pode. E Ele pode se tu podes crer. Ele pode se tu colocares a tua fé nele. Ele pode se tu te colocares a tua confiança nele. E olha, Ele ama-te. E Ele pode todas as coisas. Será que tu podes crer, ter fé, acreditar naquilo que Ele quer fazer? Ele pode todas as coisas. Estou concluindo. E nesta tarde, eu não queria terminar sem dar oportunidade a alguém que tem chegado aqui, talvez com o seu coração partido, talvez à procura de uma resposta, talvez à procura de uma solução. Talvez à procura de alguma coisa que nem consegue explicar muito bem. Consegue ver o que não quer, consegue ver o que está mal, consegue perceber aquilo que não está de acordo com a sua vontade ou com o seu desejo, mas não consegue perceber como é que essa coisa pode ficar bem. Eu quero te dizer que nesta tarde tu podes ir à procura de Jesus pela fé. Ele está neste lugar, Ele quer tocar na tua vida, Ele quer tocar no teu coração, Ele quer tocar no teu ser. Deixa Jesus falar na tua vida, deixa Jesus falar no teu coração, deixa Ele tocar em ti. Nesta tarde, tu podes, à semelhança deste homem, dizer: Jesus, tu tens toda a autoridade. Jesus, tu tens todo o poder. O que é difícil para ti? Para mim, que sou eu, consigo fazer isto e isto e isto e isto. Isto sou eu. Agora tu consegues muito mais. Tu consegues muito melhor. Tu consegues com muito mais poder. Tu consegues com muito mais força. Tu consegues tudo. Eu quero colocar a minha confiança em ti. Eu pedia que nós pudéssemos fechar os nossos olhos nesta tarde e inclinar as nossas cabeças. E se porventura nós temos alguém nesta tarde, neste lugar, que tem chegado aqui, que tem chegado com alguns problemas, com situações para resolver, que tem chegado com tanta coisa que o tem apoquentado e deixado até sem respostas para a sua vida. Nesta tarde podes procurar Jesus. Faz isso. Faz isso nesta tarde. Procura Jesus. Mas falo confiando no seu poder. Falo confiando na sua capacidade. Falo confiando numa resposta que vai muito para além daquilo que tu consegues entender ou explicar. Confia verdadeiramente em Jesus. Se porventura nós temos alguém que tem chegado à procura de uma solução, de uma resposta para a sua vida, que tem chegado à procura de uma intervenção que nem sabes muito bem explicar o que é, que tem chegado e talvez até chegaste a dizer: mas eu não mereço, mas eu não estou à altura. Eu quero dizer que não importa a que altura tu estás, importa que Jesus te ama. Nada do que Ele te dê é pelo teu merecimento. Nada do que dele recebas é porque tu mereces ou porque estás à altura. Antes é porque Ele te ama. Se porventura nós temos nesta tarde, neste lugar, alguém que tem chegado e que tem chegado
com a sua mente apertada com algum problema. Alguém que tem chegado e que tem dito: eu preciso realmente de encontrar uma resposta. Essa resposta não está nos meus amigos, essa resposta não está naqueles que me amam, essa resposta não está nos que estão à minha volta. Essa resposta está em Jesus. Confia verdadeiramente nele. Confia nele. Confia nele nesta tarde. Eu quero orar por alguém que esteja nesta condição. Não sei onde é que tu estás. Acredito que o Espírito Santo tem falado contigo. E no lugar onde tu estás, eu vou-te pedir que levantes o teu braço para eu ver, porque eu quero orar. Estou vendo aqui do meu lado, mais lá atrás também estou vendo a senhora, pode baixar. Do meu lado esquerdo também estou vendo mais, aqui à frente também estou vendo. Temos mais alguém ainda? Estou vendo aqui do meu lado também mais alguém. Temos mais alguém ainda? Podem levantar o seu braço, que eu quero orar por si nesta tarde. Não irei perguntar mais vezes, mas se ainda temos alguém, pode levantar o seu braço e logo mais nós vamos orar ao Senhor. Sim, eu já vi. Podes baixar. Temos alguém? Lá ao fundo eu também já vi. Podes baixar. Eu também já vi. Pode baixar. Se não temos mais ninguém, nós vamos ficar de pé. Eu vou pedir a estas pessoas que venham à frente. Vou pedir também aos irmãos que estão aqui do presbitério da igreja que possam vir à frente orar. Aleluia. Aleluia. Deus tem resposta e solução. Resposta e solução para aquilo que nós até desconhecemos. Mas Ele tem resposta. E eu acredito que Ele já tem a solução para ti. Tu precisas de confiar nele. Deus da glória. Nesta tarde nós oramos em nome de Jesus por estas vidas que estão aqui à frente no teu altar. Deus, nós te pedimos que tu venhas derramar da tua bênção, que tu possas estender a tua mão de poder sobre as suas vidas, que possas estender a tua mão de poder sobre os seus problemas. Deus, tu venhas de encontro às suas necessidades. Vem responder em nome de Jesus nesta hora, Senhor. Deus, nós te pedimos que tu venhas intervir nos seus corpos, se temos gente aqui enferma. Deus, te pedimos que tu venhas intervir, Pai, em problemas nas suas famílias. Te pedimos que tu venhas intervir, Pai, em problemas nos seus empregos. Deus, tem da tua mão de poder para operar e para trazer vitória para a tua glória, em nome de Jesus. Deus...